Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. E com habilidade fez o céu. O seu amor dura para sempre. Fez o sol para governar o dia. O seu amor dura para sempre. As estrelas e a lua para a noite. O seu amor dura para sempre. Celebrai tua fidelidade, tua mão poderosa nos libertará. Tu és meu pastor e tu és meu rei, para sempre cantarei. Dei graças ao Senhor, Ele libertou seu povo do Egito. O seu amor dura para sempre. Ele conduziu seu povo pelo deserto. O seu amor dura para sempre. Com braço forte e mão poderosa. O seu amor dura para sempre. O levou para a terra prometida. O seu amor dura para sempre. Celebrai tua fidelidade, tua mão poderosa nos libertará. Tu és meu pastor e tu és meu rei, para sempre cantarei. Dei graças ao Senhor. Celebrai tua fidelidade, tua mão poderosa nos libertará. Tu és meu pastor e tu és meu rei, para sempre cantarei. Dei graças ao Senhor. Boa noite a todos. Saúdo a todos com a paz, graça e o amor de Cristo. E sejam todos bem-vindos para mais um culto de adoração ao nosso Deus. Separei hoje, para a abertura do culto desta noite, o Salmo número 1. Porque o Salmo número 1, para mim, ele descreve uma vida um exemplo de vida que é totalmente dedicada a Deus. E se todos nós que somos cristãos compreendermos a preciosidade desses versículos que os compõem, então nós teremos uma vida plena e rica diante do nosso Deus. O Salmo número 1 nos diz o seguinte, eu estou lendo na versão nova versão internacional, com nova ortografia. Diz o seguinte: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, e tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Então, que Deus possa estar nos abençoando nesta noite e que cada um de nós possamos meditar nessas palavras dita pelo salmista aqui no Salmo número 1. E eu tenho certeza que Deus tem uma mensagem hoje para o seu coração, para o meu coração, e que irá fazer a diferença na nossa vida. Vamos orar? Ó Pai,
Muito obrigado, Deus, por essa noite. Muito obrigado, Deus, pela sua igreja, pelos nossos irmãos. Nós queremos, Deus, chegar diante do Senhor e pedir ao Senhor, Pai, pelo mensageiro desta noite, pedir que o Senhor use ele, Pai, para falar palavras que irão nos edificar, irá edificar, Deus, a sua igreja. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor possa o capacitar, que o Senhor possa estar o ajudando a transmitir essas mensagens. Que o Senhor possa, Deus, estar abençoando cada família, cada ouvinte nesta noite, e que a sua paz, Deus, o seu amor, a sua alegria, seja constante, Pai, através da sua presença em nossa vida. E é em nome de Jesus Cristo que nós oramos ao Senhor e agradecemos. Amém. Fique com Deus e Deus continue nos abençoando. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e sua justiça. Todas as coisas serão dadas a ti. Aleluia, aleluia. Busca, pois, em primeiro lugar o reino e sua justiça. Todas as coisas serão dadas a ti. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que se procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que se procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Pedi, pedi, dá-se-vos-á. Buscai, buscai, achareis. Batei, batei e abri-se-vos-á. Aleluia, aleluia. Pedi, pedi, dá-se-vos-á. Buscai, buscai, achareis. Batei, batei, abri-se-vos-á. Aleluia, aleluia. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. São mais desejáveis do que o ouro
são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Andam procurando a razão de viver, neste mundo mal querem paz receber. Fazem seus caminhos pensando em achar algo que pra vida valor possa dar, mas só Jesus pode dar a razão de viver, alegria e paz. Só Jesus pode dar, e assim você será bem feliz em Jesus. Como todo mundo eu também procurei, e agora digo que a paz encontrei. Cristo me salvou e eu quero falar que uma nova vida Ele pode te dar, mas só Jesus pode dar a razão de viver, alegria e paz. Só Jesus pode dar, e assim você será bem feliz em Jesus. Mas só Jesus pode dar a razão de viver, alegria e paz. Só Jesus pode dar, e assim você será bem feliz em Jesus. Grato, grato, meu Senhor, tocou no meu coração, encheu com amor. Louvo, dou-te louvor, teu nome levanto com teu esplendor. E no escuro Luz me dará, e lá no mundo me guiará, Jesus amado me buscará, por isso eu canto, não me deixará. Grato, grato, meu Senhor, tocou no meu coração, encheu com amor. Louvo, dou-te louvor, teu nome levanto com teu esplendor. e no escuro Luz me dará, e lá no mundo me guiará, Jesus amado me buscará, por isso eu canto, não me deixará. Grato, grato, meu Senhor, tocou no meu coração, encheu com amor. Louvo, dou-te louvor, teu nome levanto com teu esplendor. Teu nome levanto com teu esplendor. Teu nome levanto com teu esplendor. Boa noite, povo de Deus. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa noite vamos adorar e glorificar ao nosso Deus. E é essa mensagem dessa noite eu quero compartilhar com cada um de vocês e comigo mesmo, para que possamos deixar a palavra de Deus cumprir o propósito dela em nossas vidas, e que essa palavra seja gravada em nossas mentes, nossos corações, possamos lembrar dela em todo momento, não só para viver, mas também para ensinar aqueles que ainda precisam ser chamados para fazer parte do reino de Deus. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, somos gratos ao Senhor por nossas vidas. Neste momento coloco, ó Pai, diante do Senhor a minha vida, meu coração, e as palavras que vão sair da minha boca possam ser palavras do Senhor e não as minhas.
e dessa maneira poder transformar as vidas, poder tocar nos corações, e que cada um, irmão, irmã que está ouvindo essa palavra nessa noite, ou que vão estar ouvindo posteriormente através da internet, Pai, que o Senhor abençoe essas vidas, transforme cada um, que essa palavra faça diferença em suas vidas, para que possamos ser moldados conforme a Tua vontade e a cada dia, Pai, nos aproximar do Senhor, agradar o Senhor com nosso viver e dessa maneira, Pai, estarmos prontos para o dia da volta de Cristo, onde vai nos levar como igreja santa e separada ao Senhor e termos a salvação, a coroa da vida que o Senhor tem prometido para todo aquele que busca o Senhor, que obedece a Tua palavra, que obedece o Evangelho do Senhor. E esse Evangelho que vamos meditar nele nessa noite, e que ele seja de fato gravado em nossas mentes e corações, e que possamos ter amor por essa palavra, que é a palavra do Senhor. E é no nome santo de Cristo, Pai, que oramos e agradecemos. Amém. Irmãos e irmãs, nessa noite, o tema que nós vamos estar meditando é não olhar para trás. Quando eu falo em não olhar para trás, e eu imagino que muitos de vocês também devem pensar o mesmo que eu pensei quando me foi proposto esse tema. Eu quero que a gente nessa noite medite um pouco sobre a mulher de Ló. Lá no livro de Lucas, no capítulo 17, dos versículos 20 a 37, se você quiser acompanhar essa leitura, Lucas 17, versículos 20 a 37, diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está no meio de vocês. Depois disse aos seus discípulos: chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não o verão. Dirão a vocês: lá está ele, ou aqui está. Não se apressem em segui-los, pois o Filho do Homem no seu dia será como relâmpago, como brilho, vai de uma extremidade à outra do céu. Mas antes é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia com medo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa não deve descer para apanhar os seus bens dentro da casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar atrás por coisa alguma. Lembre-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida, a preservará. Eu digo a vocês, naquela noite 2 pessoas estarão numa cama. Uma será tirada e a outra deixada. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas,
uma será tirada e a outra será deixada. 2 pessoas estarão no campo, uma será tirada e a outra deixada. Onde, Senhor? Perguntaram eles. Ele respondeu: onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Irmãos e irmãs, Lucas, ele está registrando aqui um ensinamento de Jesus sobre o julgamento de Deus. E nesse discurso de Lucas, nesse discurso que Lucas registrou aqui, Jesus usou alguns exemplos do passado para nos lembrar que o julgamento de Deus, ele virá repentinamente e sem aviso, como aconteceu lá em Noé, o exemplo que Lucas citou, e também em Sodoma, que é o foco, nosso principal foco do nosso tema dessa noite. Vamos falar sobre a mulher de Ló, né? Ao mesmo tempo, também Lucas cita a dificuldade de abrir mão das coisas dessa vida. Lucas 17, 27 a 28, diz aí assim, irmãos: o povo vivia comendo, bebendo, casando e sendo dado em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo, bebendo, comprando, vendendo, plantando e construindo. Então, irmãos, eles estavam vivendo uma vida normal, tanto lá no tempo de Noé quanto no tempo de Ló, todos vivendo uma vida normalmente, sem preocupação, e de repente aconteceu a destruição que Deus já havia previsto. E logo depois, Lucas ele inclui esse ponto, né, que vamos falar hoje, que nos chama muito a atenção. Ele diz assim: lembrai-vos da mulher de Ló, versículo 32. E no contexto de comentário sobre a tendência humana de conservar esta vida enquanto esquece do futuro, a menção da mulher de Ló é carregada de significado para todos nós, leitores do Evangelho, cristãos fiéis, e é um alerta para aquelas pessoas que ainda não se deram conta de que, de fato, toda promessa feita por Deus na palavra dele, deixada, registrada para mim, para você, ela vai acontecer. E vamos aprender algumas lições importantes dessa figura quase esquecida no Antigo Testamento. Vamos, antes de falar da mulher de Ló, vamos ver um pouco sobre a história da família de Ló. Ló era sobrinho de Abraão. O pai dele morreu antes da família sair de Ur, dos caldeus. E Ló acompanhou Abraão nas suas jornadas. Em Gênesis capítulo 8, versículos 26 a 31, capítulo 12, versículos 5, e capítulo 13, versículo 5 também. Ló, como seu tio, se tornou rico, e os rebanhos dos dois aumentaram tanto que decidiram se separar. E Abraão deixou Ló escolher o melhor da terra, e este foi na direção de Sodoma, na campina do Jordão. Ele viu ali uma terra fértil, boa para a criação dos seus rebanhos, e tomou uma boa decisão profissional, vamos falar assim.
Ao mesmo tempo, se colocou num deserto espiritual. Além de se separar de um homem bom e justo, o seu tio Abraão, Ló levou a família na direção de Sodoma, uma cidade conhecida por sua imoralidade e maldade. E com o tempo ele acabou mudando para a própria cidade de Sodoma. Não sabemos quando Ló se casou, mas a primeira passagem que menciona mulheres na companhia dele é lá em Gênesis capítulo 14, versículo 16. Vamos ver Gênesis 14, 16. Diz assim, meus irmãos. Gênesis 14, versículo 16. Diz a palavra do Senhor: recuperou todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló, com tudo o que possuía, com as mulheres e o restante dos prisioneiros. Naquele dia, Ló perdeu praticamente tudo. Os noivos de suas filhas não acreditavam nos anjos de Deus. Eles ficaram na cidade condenada. Depois você dá uma olhada lá, no capítulo 19, versículo 14. E a mulher de Ló, em desobediência aos mensageiros de Deus, olhou para trás. E ela se tornou uma estátua de sal. Capítulo 19, versículos 17 a 26. Logo em seguida, as duas filhas de Ló deram vinho para o pai e cometeram incesto com ele. Capítulo 19, versículos 30 ao 38. O lugar de Ló na história é como o pai das tribos nômades de Moabe e Amon, que se tornaram inimigos do povo de Israel, os descendentes de seu tio Abraão. E no final das contas, a boa decisão profissional de Ló lhe custou caro. Ele perdeu as suas riquezas, a sua mulher e a inocência. Por motivos profissionais ou financeiros, irmãos, muitas vezes pensamos em mudar para outra cidade com a intenção de achar alguma igreja lá. Mas antes de finalizar os planos, nós devemos investigar e avaliar as opções. Há alguma igreja naquele lugar que realmente segue a palavra de Deus e que ajudará no crescimento espiritual da minha família? É uma das avaliações que precisamos fazer. E se não houver uma igreja fiel a Deus na cidade onde pretendemos morar? Podemos começar com a própria família, uma reunião na nossa casa, a igreja sendo reunida na sua casa? Podemos, sim. E deve ser feito assim, se não houver uma congregação na cidade para onde você for e de fato você precisar de ir para aquele local que não tenha uma congregação. O bom seria ir para um local onde tem uma congregação, onde você possa ser fortalecido, crescer e chegar ao ponto de maturidade, onde de fato você pode se tornar um missionário e daí você ter os planos de ir para uma cidade e plantar uma nova congregação. Entendo bem que a Bíblia não coloca limites de tamanho em igrejas. E duas pessoas elas podem se reunir em casa e milhares podem participar da mesma congregação também. Antes de decidir mudar para algum lugar distante
e se reunir com a própria família em casa, considere os riscos. E pode ser que seu trabalho levará à conversão de várias outras pessoas, causando o crescimento da congregação. Quando a igreja é basicamente a própria família, enfrentará desafios muito grandes. É como o início de uma igreja numa cidade onde ainda não existe a igreja fundada, né? Como agora temos algumas missões em 7 Lagoas e pretendemos ter outras missões. Temos a missão lá em Montes Claros, temos a missão em Patinga, que graças a Deus também já está crescendo, caminhando, mas é muito difícil no início. Então, irmãos, muitas pessoas em tais circunstâncias acabam se desanimando até o ponto de abandonar a fé. E quando a igreja começa com apenas 2 ou 3 pessoas, deve fazer tudo para ficar fiel e crescer em Cristo. Mas antes de mudar ou decidir ficar em casa com a própria família, pense nos perigos. Lembre-se da estátua de sal na Campina do Jordão. Então, essa é uma dos exemplos que temos no exemplo da estátua de sal da esposa de Ló. Mas também temos um outro exemplo com essa história em relação aos bens materiais. Por que a mulher de Ló olhou para trás? Tudo que ela possuía, tudo que lutaram para conseguir durante toda a vida, estava se tornando cinzas. Os bens materiais e a vida que ela tinha em Sodoma chamaram a atenção dela e ela olhou para trás. Nós teríamos feito diferente? Jesus, ele sugere a mesma tendência e as coisas materiais. Quando fala de comprar, vender, plantar e construir, lá em Lucas 17, 28, como vimos, não tem nada de errado nessas coisas deste mundo. Nós precisamos trabalhar, precisamos comprar, precisamos viver neste mundo, né? E precisamos de fato dessas coisas. Não tem nada de errado em possuir algumas coisas. Mas Abraão, o bom tio de Ló, estava lá nas colinas de Canaã com seu gado e centenas de empregados. O problema não está em possuir, mas em nossas prioridades. É uma questão do coração. Jesus falou sobre esse desafio lá em Mateus. Leia comigo, irmãos. Mateus capítulo 6, versículo 21. Mateus 6, 21, irmãos. Diz assim: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. O perigo de acumular bens materiais e de chegar a amar o Senhor errado, porque onde está o teu tesouro, aí também está o seu coração, conforme vimos aí. Quando sonhamos em acumular bens materiais, ou nos decidimos à conservação das coisas que já temos, nós precisamos lembrar daquela estátua de sal. E nas nossas vidas sociais, na nossa vida romântica, né? No relato de Gênesis,
não entra em detalhes sobre a vida social da família de Ló. Porém, o comentário sobre os noivos das filhas mostra um pouco do que deixaram para trás. As duas filhas esperavam casar com homens que não deram importância à palavra de Deus. Jesus comenta sobre uma circunstância semelhante na época de Noé, lá em Lucas 17, 27. Nós já lemos aí, vamos reler para não perder esse raciocínio. Lucas 17, 27. Diz assim: o povo vivia comendo, bebendo, casando, se dando em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Muitas pessoas vivem como se tivesse a garantia de muitas manhãs, muitos dias, e dão mais importância às festas, aos eventos sociais, do que aos trabalhos espirituais, priorizando dessa forma a vida social neste mundo. E a tendência de muitos jovens é colocar o namoro acima de Deus. É como se tivesse tempo agora para se divertir, com a intenção de servir a Deus futuramente. Infelizmente, irmãos, muitas pessoas pensam dessa maneira. Vou aproveitar a vida, vou aproveitar as coisas desse mundo e depois no futuro eu sirvo a Deus. Quantas pessoas gastam mais tempo conversando com um namorado ou a namorada do que com Deus? Se deseja construir uma família que trará alegria nessa vida e na eternidade, lembre-se do Salmo 127, versículo 1, que diz assim: se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalham os que a edificam. Um namoro carnal raramente produz um lar espiritual. A sua vida social e romântica, lembre-se daquela estátua de sal. Em todo momento de nossas vidas, nas nossas questões financeiras, na nossa vida social, na nossa vida romântica, vamos falar assim, lembre-se da estátua de sal da mulher de Ló. Lembre-se de uma outra mulher. Quando Ló partiu na direção de Sodoma, Abraão voltou para uma terra menos atraente, mas escolhida por Deus. E ele habitou algum tempo em Hebrom. Lá no livro de Gênesis, capítulo 13, versículo 18, fala sobre isso. E apesar de ele ser rico, esse fato nunca é frisado nos relatos sobre Abraão e Sara. A Bíblia destaca a fé dele. Lá em Hebreus, capítulo 11, versículos 8, 9 e 17, fala muito bem sobre a fé de Abraão. E a submissão e a obediência à santidade e à fé de Sara. 1 Pedro, capítulo 3, versículos de 5 a 6. Hebreus também, capítulo 11, versículo 11, fala também da submissão, obediência e fé da Sara. Nos relatos bíblicos, Sara não mostrou nenhuma preocupação em procurar uma habitação perfeita aqui, mas se preocupou para a habitação eterna. Como uma mulher de fé, ela morreu com dignidade e se tornou mãe do povo da promessa. Vamos pensar, qual delas vamos imitar? São dois exemplos bem diferentes. Uma mulher de nome desconhecido que se tornou uma estátua de sal. Ou a mulher escolhida por Deus para
participar das bênçãos que Ele preparou para todas as famílias na terra. Sara ganhou a boa fama e a mulher de Ló se tornou uma estátua de sal. Qual a diferença? As decisões que elas tomaram no dia a dia. Quando confundimos as nossas prioridades e pensamos em tomar decisões erradas, decisões más, nós devemos lembrar da mulher de Ló, que olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos ilumine e que essa palavra seja gravada em nossas mentes, nosso coração, para que seja o nosso guia, dia após dia neste mundo, e que tomemos as boas decisões para sermos como Abraão, um homem de fé, como Sara, uma mulher fiel e dedicada, que escolheu ser uma mulher de Deus, uma mulher fiel ao seu marido, à sua fé e ao nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Tomemos sempre essa decisão em minha vida e na sua vida. Vamos orar. Pai, somos gratos ao Senhor, ó Pai, por essa palavra que vem de encontro a nossos dias, a tudo que temos feito, a nosso cotidiano, e que nos mostra e nos alerta o quanto devemos não dar maior importância a essas coisas do que a palavra do Senhor, o reino eterno, onde um dia viveremos eternamente com o Senhor, ó Pai. E que dessa maneira, Pai, nós possamos viver uma vida santa e irrepreensível neste mundo, e que possamos também, ó Pai, a cada dia ajudar uns aos outros a caminhar nesse caminho que nos leva à salvação. Nos ajude a caminhar seguindo a Jesus, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida, porque somente através dele é que teremos a vida eterna com o Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa noite, por essa mensagem. Que o Senhor abençoe cada família nessa noite, que possamos descansar e ter um descanso nessa noite também na presença do Senhor. E durante o nosso sono, essa palavra também nos fortaleça, para que o Senhor nos permitir um novo dia, que seja um dia diferente do que temos vivido até hoje, que seja um dia pautado na palavra do Senhor, na mensagem do Senhor, que nos transforma, que nos faz pessoas que não são preocupadas, ó Pai, com as coisas desse mundo, mas sim preocupadas com o reino eterno. É no nome santo de Cristo, Pai, que oramos e agradecemos ao Senhor. Amém. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és para mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem
mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és para mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim.